Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Reis, capítulo 9. Hoje é o dia 202 da nossa leitura. Nós estamos vendo, acompanhando a dinastia, o reinado de Salomão. Tudo começou com Saul, como rei, que o povo queria um rei, e depois veio Davi, e agora o seu filho Salomão, dando continuidade no reinado de Israel. Nós estamos fazendo essa leitura intercalado, 1 Reis com 2 Crônicas. Os últimos dias de leitura, nós estávamos lendo Crônicas e vimos até o final da vida do rei Salomão. Agora nós vamos continuar com essa leitura, enfim, fazendo então essa ligação, esse complemento ou reforço em 1 Reis capítulo 9. Lá a gente viu até o fim da vida e também nós vamos dando continuidade aqui no capítulo 9, nesse complemento e nesse reforço dessa leitura. Sabemos que Salomão, esse homem sábio, que Deus deu essa sabedoria a ele escreveu outros livros, como Provérbios, Eclesiastes, que é a próxima leitura. Nós vamos ler então a continuidade da obra de Salomão, da vida de Salomão. E o que é interessante, da transformação da nossa vida, da transformação do conhecimento, da relação com Deus através da sua palavra. Então essa leitura é uma leitura especial, uma leitura diferente, não é uma leitura que segue livros a livros nessa ordem que está escrita. A gente está fazendo uma ordem que foi extraída de um livro, que há uma inteligência, há um estudo por trás. Então isso tem nos tornado mais rico a nossa leitura diária. Então convido você a abrir capítulo 9, versículo 1 em diante, no dia 202 da leitura. E se você perdeu algum dia de leitura, eu convido você a permanecer aqui para você acessar a playlist de todos esses 202 dias. Versículo 1 de capítulo 9 de 1 Reis vai dizer assim: Salomão terminou de construir o templo do Senhor no Palácio Real, concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, aonde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia sobre Israel para sempre. Pois fiz esta promessa a seu pai Davi, e um dos seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas se vocês, seus descendentes, me abandonarem e desobedecerem aos meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E, embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez essas coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Versículo 10. O Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e ciprestes e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécies de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabo, como é conhecida até hoje. Hirão
tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Versículo 15. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, até a cidade de Azor, Mégido e Geser. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e deu como presente a sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim Salomão reconstruiu a cidade de Gezer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Balaate e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centro de armazenamento e também cidades para os seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Havia na terra habitantes que não eram israelitas, amorreus, hititas, ferezeus, aveus, jebuseus, eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalho forçados e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalho forçado. Eles os serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carro de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhos de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó da cidade de Davi, para o novo palácio que havia construído para ela. Depois construiu o aterro. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geser, um porto próximo a Eliate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Hiram enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem as tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com umas perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as perguntas, nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Versículo 6. Ela disse ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem metade. A sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo 11. Além disso, os navios de Hirão trouxeram ouro de Ofir e grande carregamento de madeira de sândalo, as pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real e também para liras, harpas para os músicos. Nunca antes
nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele havia entregado com generosidade. Então, ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 kg. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. Cada lado do assento havia um apoio para braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei eram de ouro, e todos os utensílios do palácio e da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegava com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Cada ano os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e muitas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras. Havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata. E um cavalo, 150 peças de prata. Depois eram exportados ao rei dos hititas e aos reis da Síria. Capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele se casou com as mulheres de Moabe, de Amon e de Edom, de Sidom e dos hetitas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses dela. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como o seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Maloque, e repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Versículo 7. No monte que ficava a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e o outro para Maloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esse lugar de culto para as esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifício aos deuses delas.
o Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor. E o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu aos meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Capítulo 11, versículo 14 agora. Então o Senhor levantou o edomita Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom, Joabe, comandante do exército de Davi. Tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estava ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinha permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguir para o Egito. Na época, Hadade ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram para Parã, onde os outros juntaram a eles. Em seguida foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, rei do Egito, que lhe ofereceram casas, sustentos e terras. O faraó se agradou de Hadade e lhe deu em casamento sua cunhada, irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadade deu à luz a um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou Hadade no Egito a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Por quê? Perguntou o faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim, peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes depois que Davi derrotou Hadadezer. Rezon e seus homens fugiram para Damasco. Onde Rezon se tornou rei, ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão. E assim como Hadade causou muitos problemas, Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Versículo 26. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zereda, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Esta é a história por trás da sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro, reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz e quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, isso descendente de José. Certo dia, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, Aias, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aias vestia uma capa nova enquanto os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a sua capa nova e rasgou em 12 partes e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi de Jerusalém.
A cidade que escolhi dentre as tribos de Israel, pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, a deus de Moabe e Maloque, o deus dos Amonitas, não seguiu os meus caminhos, nem fez o que me agrada, não obedeceu os meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu aos meus mandamentos e meus decretos, manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém. A cidade que escolhi como lugar para o monte, eu o colocarei no trono de Israel. E você governará sobre tudo o que o seu coração desejar. E se der ouvidos ao que digo, a seguir os meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer os meus estatutos e mandamentos, como fez o seu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque. O rei do Egito ficou ali até a morte de Salomão. Versículo 41. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi o seu sucessor. E assim encerra, a leitura do dia 202 de 1 Reis, acabando no seu capítulo 11, encerrando então a dinastia do rei Davi, do rei Salomão, esse final até que triste, mas ainda Deus, dando continuidade, porque a gente vai ver que da raiz de Davi nasceu Jesus, o Salvador, o Cristo. Então quero convidar você a gente fazer uma breve oração para encerrar então a leitura do dia de hoje. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradeço por mais esse momento onde nós podemos abrir as suas sagradas escrituras e poder acompanhar toda a história, toda a jornada da onde o Senhor está colocando a tua mão e as promessas do Senhor se cumprindo. Ajude a tocarmos em nossos corações, a sermos obedientes e fiéis ao Senhor. Não pelas nossas forças, mas obediência por aquele que está conosco, que é o teu Espírito Santo, Pai. Ajude-nos a seguir no caminho, na jornada, seguindo perseverante e sendo filhos fiéis ao Senhor. Como nós podemos nos achegar diante de Ti, tendo um Pai que está cuidando e zelando pelos seus filhos. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita aí no céu. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, principalmente pelas Suas sagradas Escrituras. Nos continue sustentando e que possamos seguir com as leituras diárias. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui, acompanhando essa leitura. E você que ficou até aqui no final desse vídeo aqui, e antes de encerrar vai aparecer 2 cards. Um que é a playlist, o outro do dia da leitura anterior. Você ainda não é inscrito no canal. Eu quero convidar você a clicar na imagem aí no meio, no final. Na minha imagem, você clica, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo. Dê um joinha, porque isso vai se tornar relevante para esse tipo de conteúdo atingir o maior número de pessoas. Deixa sua pergunta, seus comentários e nos vemos, se Deus assim permitir,
no dia 203 da nossa leitura, iremos, para um novo livro. Vamos ouvir mais da sabedoria de Salomão. Que Deus te abençoe.